Olá, meus amados irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos começando mais um momento aqui, sobre criação de filhos, mais uma live sobre criação de filhos. E hoje eu quero começar com uma estatística, começar trazendo uma informação para vocês. Olha, saiu uma pesquisa que foi feita pelo CDC lá dos Estados Unidos, que 1/3 das estudantes secundaristas americanas já pensaram seriamente em cometer suicídio. Isso é um estudo produzido pelo CDC, é um instituto lá dos Estados Unidos. Identificou que 57% das meninas apresentam um sentimento persistente de tristeza e desesperança. 57% das meninas entrevistadas manifestaram que tinham um sentimento persistente de tristeza e desesperança. 57% é um número muito grande, mais da metade das entrevistadas. 30% das entrevistadas afirmaram ter avaliado seriamente a possibilidade de cometer suicídio. Esses são dados atuais. Em comparação com o último estudo feito, que foi em 2011, os números eram de 36%, as pessoas que pensavam seriamente, que tinham sentimentos persistentes de tristeza e desesperança, e 19% daquelas que efetivamente pensavam em suicídio. Já para o lado dos meninos, 29% dos meninos reportaram esse sentimento persistente de tristeza e desesperança, enquanto 14% já haviam pensado seriamente em suicídio. Ou seja, é algo muito, muito grave e desesperador. É triste o quanto as pessoas estão aí vivendo esse sentimento terrível de tristeza e desesperança, e algumas até em grau mais avançado. E por que isso ocorre? Por que isso ocorre? Segundo o próprio estudo, que a conclusão que chega ao ponto do incentivo à mudança de sexo, por exemplo, as pessoas estão sendo criadas sem nenhum ambiente familiar minimamente estruturado, são levadas a buscar pela gratificação dos sentidos acima de qualquer outro objetivo mais elevado, criando uma vida completamente hedonista e vazia, pautada por ciclos dopamínicos que invariavelmente levam a pessoa à depressão e ao desespero, essa confusão chega ao ponto das tentativas de mudança de sexo, as questões envolvendo a sexualidade dessas crianças, tudo isso, querido, tudo isso por causa de um ambiente familiar inexistente, ou o pouco que existe completamente desestruturado. Pais e mães, sem dedicar tempo aos seus filhos, constroem filhos assim, pessoas completamente desestruturadas, emocionalmente, psicologicamente abalados, se enquadrando em qualquer situação de tristeza, depressão, quadros de ansiedade. Terrível. E isso fruto de uma educação ou de uma criação muito ruim ou inexistente. E hoje, ao mesmo tempo que sai essa notícia desesperadora, também viralizou um videozinho de um pai ensinando o seu filho a andar de bicicleta na praia. E por cerca de 30, 40 segundos ali, o menininho consegue dar umas pedaladas ali e o pai vai correndo atrás. E o vídeo viralizou. Por quê? Porque é algo que precisa ser feito. E nós, pais, estamos fugindo das nossas responsabilidades de pais e mães. Nesse momento crucial que nós estamos vivendo, onde somos responsáveis
unicamente pela criação dos nossos filhos, onde o pai não está presente, ou a mãe não está presente, ou onde existe a presença deles, mas são negligenciados. Isso é terrível, terrível mesmo, porque nós muitas vezes estamos mais preocupados com a restauração do casamento do que propriamente com a educação, a criação dos nossos filhos. Isso é terrível. E a negligência, querido, eu trouxe essa pesquisa aqui porque é onde eu quero chegar. Eu quero mostrar para vocês que a negligência de hoje pode ser a mesma negligência que se teve para com os cônjuges. Você lembra que quando nós estávamos casados, a gente não dava muito atenção aos valores, aos princípios cristãos para o casamento? Eu costumo dizer que um grande motivo para os casamentos de hoje terem sido destruídos, e isso inclui o meu, é exatamente nós termos deixado os princípios cristãos de lado, deixado o Senhor de lado, e isso fez com que os nossos casamentos viessem a ser destruídos, a desmoronarem completamente. E hoje, com essa destruição que a gente está vendo, a gente para e pensa: por que eu não fiz diferente lá atrás? Por que é que eu não mudei o meu comportamento? Por que é que eu não agi desse jeito ou daquele outro jeito? E a gente sempre vai ficar: por que eu não fiz isso? E clamando a Deus, buscando de Deus, chorando nas madrugadas, subindo um monte, descendo um monte. Agora aqui em casa está uma chuva tremenda, muitas pessoas saem na chuva, vão se molhar, vão às vezes pegar um resfriado, mas continuam na luta aí, buscando por restauração do casamento. Porque lá atrás, quando podia cuidar para que não houvesse a destruição, não foi cuidado. Então, a Bíblia diz bem claramente para nós: é melhor obedecer do que mais tarde, depois, ter que sacrificar, que é exatamente aonde nós estamos. Tendo que sacrificar agora, tendo que exercer atividades muitas vezes dolorosas, que muitas pessoas vão dizer: ah não, pastor, isso é um jugo, isso é difícil demais, tal. Mas é difícil demais porque nós não cuidamos lá atrás. Agora você pensa o seguinte: se está sendo difícil demais com o seu marido, essa situação com o seu marido, imagine você ter que passar por isso com o seu filho também. Sendo que hoje você tem a possibilidade de fazer diferente. Só que o problema é que nós sempre achamos que sabemos tudo. Nós sempre achamos que está tudo bem, eu sei criar meu filho da mesma forma que você sabia cuidar do seu casamento. Eu também achei que eu sabia cuidar da minha filha da mesma forma que eu achei que eu sabia cuidar do meu casamento. Bom, o meu casamento faliu. Eu não quero cometer o mesmo erro com a minha filha. Eu não quero ter os mesmos problemas ou problemas ainda maiores com a minha filha. Se eu falhei num ponto, eu preciso saber: por esse caminho não dá mais para eu trilhar. Esse caminho não dá mais para eu percorrer. Não sou um cara perfeito, estou muito longe disso, estou aprendendo, cometo vários erros terríveis, mas estamos sempre em busca de conhecimento, sempre em busca de crescimento. Agora, muitos pais, queridos, quantos? Eu vou dar uma estatística aqui bem simples de ser comprovado. Quantos pais, mães nós temos aqui no Instagram, só no Instagram? Pais, mães com casamentos destruídos, mas que são pais ou são mães? E que muitas vezes estão cuidando dos seus filhos sozinhos. Quantos deles estão nessa live hoje? Quantos deles estão aprendendo um pouquinho mais? Quantos deles estão tentando pegar algum conhecimento? Pouquíssimos. E isso é um problema muito grande, porque as pessoas não estão se esforçando para fazer coisas simples. Estão deixando tudo para quando desmorona, né? Não remediam mais, não previnem, né? Deixo para remediar, deixo para aplicar o remédio depois que tudo já está terrível. Não podemos fazer isso com os nossos filhos. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui para nós. Olha, a vara e a repreensão da sabedoria, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança que é entregue a si mesma envergonha a sua mãe.
Queridos, isso é muito importante que a gente venha observar. Nós precisamos estar pertinho dos nossos filhos, acompanhar o desenvolvimento deles, não apenas acompanhar como alguém que observa, um olheiro de um time de futebol que observa se está rendendo, se não está rendendo, mas aquele olhar mais crítico e que vai se dedicar para que aquela criança venha crescer com princípios, com valores, com um emocional tranquilo, estabilizado, não aquela criança que chora por tudo, nem aquela criança inflexível que não chora por nada, mas dosando, equilibrando, sustentando ali um equilíbrio emocional muito grande dessa criança, porque ela vai precisar para o futuro. Então a gente precisa estar atento aos nossos filhos. Aqui diz algo muito importante, que a vara e a repreensão dão sabedoria. Queridos, muitas vezes educar o filho dói na gente. Quantas e quantas vezes é preciso que a gente seja mais duro, mais firme com o filho, e a gente fica tão triste porque a gente tem que fazer isso com os filhos, mas é melhor a gente fazer isso agora, a gente que educa com amor, do que lá na frente o mundo encher de porrada. Porque o mundo, ele é maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está morto no maligno. O mundo não vai ter dó do seu filho, não vai ter dó da sua filha de jeito nenhum. Vai surrar mesmo. Agora, eu e você, quando nós muitas vezes precisamos usar a vara, quando nós repreendemos, corrigimos, deixamos de castigo, nós estamos fazendo isso porque queremos que os nossos filhos, eles cresçam, eles saibam, eles se tornem pessoas responsáveis, equilibradas, decentes, com valores bem consolidados, bem firmes, para que lá na frente eles não venham sofrer. Então a gente trabalha isso nos nossos filhos. Agora, se nós não fizermos isso, lá na frente vai ser igual o diz o versículo: vai envergonhar o pai, vai envergonhar a mãe. E não é aquela vergonha de supermercado não, que quando você não tem dinheiro, seu filho se joga no chão, quer alguma coisa, e aí todo mundo olhando, você fica com aquela cara de bolacha, todo vermelho lá. Não é essa vergonha não. A vergonha de muitas vezes ter um filho vítima do tráfico, vítima do homossexualismo, filhos vítima de algum crime que possa cometer. Queridos, nós educamos os filhos hoje para nós não termos que visitá-los na cadeia mais tarde. Nós fazemos isso hoje com os nossos filhos para nós não termos que buscar o nosso filho numa boca de fumo. Nós precisamos entender que a disciplina, a correção, o ensino, a preocupação do pai, a atenção do pai hoje com o filho vai poupar muita vergonha lá na frente, vai poupar da gente se prestar a papéis terríveis lá. Por isso é que hoje existe uma preocupação do grupo LPF, e minha preocupação em particular, em trazer este tema para vocês, em ajudar vocês nesse tema, porque eu sei o quanto é importante que você dedique atenção ao seu filho e à sua filha. Não os deixe sozinhos, não os deixe desamparados neste momento, não os deixe de lado. Eu sei que o seu sofrimento é grande, eu sei que você tem inúmeras atividades, afinal de contas agora você ficou sozinho para cuidar do seu filho, para cuidar de todas as coisas de casa. Eu sei que agora é um momento tenso, mas ainda que seja um momento tenso, retire um tempinho para você cuidar dele. Não permita que a busca por restauração de casamento atrapalhe você em cuidar do seu filho. Não permita que o amor que você sente pelo seu marido possa ser possa ser maior do que o amor que você sente pelo seu filho. Não permita que os seus filhos sejam postos de lado para que a busca por restauração tenha sucesso. Não podemos ser egoístas a esse ponto. Claro que o casamento restaurado, o marido de volta, a esposa de volta, transformados pelo poder de Deus, é claro que vai ajudar e muito na criação do seu filho. Não tenha dúvidas disso. Mas é preciso entender que não pode prejudicar a criação dos filhos para poder buscar pela restauração. E aí aqui a Bíblia vai falar uma série de coisas, né? Esse texto que eu falei para vocês está em Provérbios capítulo 29, verso 15.
Também em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, vai dizer: o que não faz uso da vara odeia o seu filho. Presta atenção. O que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo, não espera para depois, não espera para mais tarde, para dar atenção, para dar carinho, mas também para dar repreensão, correção. Isso é importante que se tenha. Desde cedo pratica isso. Aquele que ama, cuida desde cedo, não deixa todas as coisas já desmoronar para daí começar o cuidado. Muito pelo contrário, entra na prevenção. Quando a gente olha para Jó, ele tinha uma preocupação imensa com relação aos seus filhos, tão grande, mas tão grande, que ele agia na prevenção. Ele já orava e sacrificava ao Senhor, dizendo: se porventura os meus filhos vierem no futuro a pecar, então eu já estou garantindo aqui. Sabe, isso é uma preocupação de pai que ama o filho, que faz o cuidado preventivo. Não espera o problema chegar para daí ir tentar resolver, mas pratica a solução bem antes que o problema chegue. Olha aqui, ainda continuando em Provérbios capítulo 23, vai dizer: não evite disciplinar a criança. Não evite disciplinar. A gente tem muito medo de fazer isso com os nossos filhos, que eles fiquem magoados, principalmente que nós estamos na busca por restauração, estamos separados, né? A gente fica com medo de educar os nossos filhos, de repreender, de às vezes castigar o filho, com medo de que ele vai preferir ir morar com o pai, vai preferir ir morar com a mãe. Querido, se você ama o seu filho, você tem que abrir mão do medo. Você precisa abrir mão do medo e educar o seu filho. Senão, por medo de que isso aconteça, você abre mão da educação e mais tarde o seu filho vai sofrer e, por consequência, você também vai sofrer por tabela. Então, tem que, desde já, querido, conscientizar, colocar na sua mente que você precisa educar o seu filho, você precisa disciplinar. Se você a castigar com vara, ela não vai morrer. Então tire o medo que você tem de disciplinar o seu filho, de corrigir o seu filho, de trazer o seu filho à obediência, de fazer com que o seu filho deixe de manha, deixe de birra, deixe de desobediência e passe a te obedecer. A vara aqui, queridos, é sinônimo de correção, sinônimo de repreensão, mas também é sinônimo de autoridade. Lembra da vara na mão de Arão, na mão de Moisés e dos profetas do passado? Vara, o cajado ali, representa autoridade. Você tem autoridade sobre os seus filhos. Deus te deu essa autoridade. É Deus que te deu o seu filho. Foi Deus que concedeu que você gerasse, que você pudesse ter o seu filho, e foi Deus que te deu também a autoridade para você educá-lo e, se for necessário, você corrigi-lo. Então, querido, não evite a disciplina dele. Não evite. Tem que disciplinar, sim. No mundo que nós estamos vivendo hoje, não se pode dizer um não para a criança. Existe uma ideia aí de permissividade absurda. E só que se a gente comprar a ideia do mundo, nós perderemos os nossos filhos para o mundo. Eu continuo dizendo, não dá para você pegar conceitos mundanos e querer aplicar na vida do seu filho. Não dá para você pegar conceitos, princípios mundanos e aplicá-lo no casamento. Porque o mundo quer destruir tanto o casamento quanto a paternidade e a maternidade. O mundo quer destruir tudo aquilo que tem relação com o Senhor. Então não dá para aproveitar nada do mundo. Não dá. Existem algumas coisas que ainda nós somos obrigados a fazer. Como é a questão da escola, por exemplo, que eu retratei ontem. Bom, se nós somos obrigados, não tem muito o que fazer, embora nós precisemos lutar a cada dia para que a gente tenha mais e mais autonomia. Se não conseguirmos adaptar o ensino doméstico, o ensino residencial,
né, o homeschooling falado por aí, que possamos ter autonomia para gerenciar, para conduzir aquilo que os nossos filhos estão aprendendo na sala de aula, com os professores, na hora do intervalo com os amiguinhos. A gente precisa estar atento a isso. E hoje, por mais difícil que seja, é necessário que você diga não ao seu filho quando tem que dizer não. Não quando tem que dizer não. Não pode ser aquele pai ou aquela mãe chata que diz não para tudo. Não pode, de jeito nenhum. Você precisa dizer não para o seu filho naquilo que realmente é necessário, naquilo que realmente não dá. Não dá para fazer, filho, então é não. Agora, se dá para fazer, se não tem problema você atender a uma vontade, a um desejo dele, tá? Não é porque ele quer algo que você não vai dar, né? Porque eu tenho que dizer não. Mas se não é possível, por questões financeiras, por questões de que o que ele está querendo realmente não é algo bom para ele, para ninguém, então aí você vai ter que dizer não. Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos que a vida não é assim, essa molezinha, né, que todo mundo acha. Então tem sim que dizer não aos filhos, ainda que isso doa. Dizer não não é fácil, não é fácil mesmo, mas muitas vezes teremos que dizer. E aí nós precisamos começar a ensinar os nossos filhos princípios e valores, os cristãos e os valores morais também, né? Se bem que a sociedade hoje flexibilizou muito, mas nós ainda temos valores morais, como pais, como bons pais. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a não serem caloteiros, por exemplo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter responsabilidade. Nós precisamos, né? Tem que ensinar o filho a ter responsabilidade. Tem que ensinar o filho a ser generoso. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem generosos. Mas generosidade também não significa fazer dele bobo, né? Eu via uma pastora falando a respeito de que ela foi para a praia, né? E aí o filhinho dela estava brincando, o filhinho ou a filhinha, não me recordo, estava brincando de construir castelinho, né? Construindo um castelinho ali, e aí chegou uma outra criança e quis pegar a pazinha da filhinha dela, e aí a menina cedeu, e a menina ficou ali tentando brincar, sem conseguir brincar, porque a pazinha estava na mão da outra. Então ela, com muito carinho, com muita atenção, chegou e falou assim: olha filha, você precisa ser generosa sim, mas o brinquedinho é seu, você não pode ficar sem brincar para outra pessoa brincar. E nós muitas vezes exigimos isso dos nossos filhos, e isso é desleal. Você pensa, por exemplo, usando o mesmo exemplo da praia ali, você vai para uma praia, você vai curtir, você está lá com o seu óculos de sol lá, curtindo um solzinho gostoso, aí para não ter a sua vista ofuscada ali pelo sol, você usa um óculos de sol, maravilha. Chega uma outra pessoa e ela simplesmente fala: me dá o seu óculos. E você, por generosidade, vai dar o seu óculos para outra pessoa? Não é justo. Não é justo. Porque não é algo estritamente necessário. A pessoa pode ficar sem aquele adereço, aquela coisa. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem generosos, sim, né? Tem alguém passando necessidade, tem alguém passando por um momento difícil. Obrigado, filha. Tem alguém passando por um momento difícil na vida? Então sim, você precisa ensinar os seus filhos a serem generosos e ajudar quem está passando por necessidade, mas sem tirar da necessidade do seu filho, senão seria injustiça, e nós não praticamos injustiça, tá? Ah, pastor, mas tem caso na Bíblia que tirou da boca dos filhos para dar para o profeta lá, por exemplo. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Existem situações pontuais e que, se Deus falar para você fazer, aí você vai e faz. Mas são situações extremamente pontuais. Deus não sai por aí pedindo para um e para outro, ou para todo mundo de uma forma generalizada: tire da sua boca ou da boca dos seus filhos para dar a outro. Deus não faz isso, tá? Então não cometam loucuras. Agora, em situações pontuais, sim, Deus pode fazer isso. Mas situações
pontuais. Na maioria das vezes você precisa sim ensinar a generosidade ao seu filho, sim, mas não a ponto dele se tornar alguém bobo, onde outras pessoas vão abusar da boa vontade dele. Então tem que tomar cuidado com isso. Então vai ensinar responsabilidade, vai ensinar a generosidade, que é algo muito importante, né? São valores morais, também são valores bíblicos, mas são valores que o pai ou a mãe tem ali enraizado nele, ainda que não seja um cristão, ainda que não seja uma pessoa que conhece a palavra do Senhor, mas tem aquilo dentro dele. E outra coisa muito importante que você deve ensinar aos seus filhos é: toda ação tem uma reação. Não é física. Embora, se você souber física, não tem nenhum problema você ensinar os seus filhos. Mas a questão é: tudo que você fizer aqui vai ter uma reação. E normalmente essa reação é na mesma proporção que você fez. Se você bateu forte, você vai levar uma porrada forte. Se você bateu fraco, provavelmente virá fraco. Mas a questão é: tudo que você fizer tem uma consequência. Não dá para fugir das consequências. Não dá para fugir das consequências. Então ensine o seu filho a essas questões. Porque quando ele, exatamente, a lei da semeadura, um princípio cristão que nós aqui, fora da palavra do Senhor, chamamos de lei do retorno, que é muito verdadeira, muito verdadeira. Então, ensine o seu filho que haverá consequência para cada atitude dele, seja uma atitude boa, seja uma atitude ruim, mas haverá consequência. Não dá para fugir dessas consequências. Tem que ensinar, porque se você não ensinar ao seu filho isso, o mundo vai ensinar de forma deturpada, e nós sabemos o que o mundo traz para os nossos filhos, para as nossas crianças. Mas vamos continuar na palavra aqui, ó. Provérbios 22:15 vai dizer que a insensatez, ela está ligada ao coração da criança. A criança, ela é insensata. A criança, ela não tem sabedoria, a criança, ela não tem uma capacidade cognitiva de um adulto, ela tem uma capacidade cognitiva que vai sendo desenvolvida ao longo do tempo, né? Tem uma capacidade cognitiva. Você viu minha filhinha ajeitando aqui? Ela fez o símbolo do São Paulo aqui para mim, no papelão, desenhou aqui bonitinho, e aí eu estou usando aqui para homenagear a minha pequenininha, a carinha dela. Então, gente, tem que ensinar, porque assim, eles estão numa fase de desenvolvimento, de aprendizagem. Então, tudo aquilo que você ensina para os seus filhos hoje, você vai colher lá na frente. Você vai colher lá na frente. E o seu filho também vai deixar essa insensatez que o texto bíblico fala e vai para sensatez. Vai ter o processo cognitivo dela trabalhado, desenvolvido. É maravilhoso. Olha só, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. O que livra a criança da insensatez é a correção, né? É a sua autoridade. Se você abrir mão da sua autoridade, da repreensão, da correção, do ensino, querido, essa insensatez ela vai durar. Aliás, ela vai perdurar para a fase da adolescência, para a fase da juventude, e muitas vezes na fase adulta. E até lá, até chegar na fase adulta, onde ela vai conseguir trazer ali a sensatez para ela, através do próprio esforço dela, até lá, imagine o tanto de plantio que essa criança foi desenvolvendo ao longo do caminho. Quanto plantio ruim ela foi criando, foi gerando nesse meio tempo. Imagine aqueles trens com aquela enormidade de vagão que não acaba nunca. É mais ou menos isso. A insensatez de uma criança, se ela não for trabalhada através da disciplina, através da correção, através da sua autoridade, pai, mãe, essa insensatez ela vai gerando consequências terríveis, tanto para
a juventude quanto para a vida adulta. Nós temos muitas situações de crianças já desde o comecinho, né? Hoje, por exemplo, na nossa era, nós temos crianças que dizem: ah, pai, eu não me identifico como menina, ou eu não me identifico como menino, né? Eu acho que eu sou uma menina, eu queria vestir roupas de menina, ou eu sou uma menininha e queria vestir roupas de menino. Se isso é uma insensatez. Por quê? Porque a criança ela não tem uma capacidade cognitiva de desenvolver isso, de tentar saber o que é um menino, o que é uma menina. Então você precisa, como adulto, como uma pessoa madura, racional e sensata, porque aí tem uma questão, você também precisa ser sensato para transferir sensatez para uma criança, para desenvolver a sensatez. Agora, se você não for sensato, meu Deus do céu, o que você vai passar para os seus filhos? Então, tudo isso é muito importante que você avalie, é muito importante que você desenvolva também. Hoje, como eu estava dizendo, nós temos esse problema, né? Estão sexualizando as nossas crianças muito cedo, trazendo a sexualidade e também trazendo a distorção da sexualidade para as nossas crianças. Nós temos problemas com crianças querendo mudar de sexo e o pai, a mãe, ao invés de ajudá-lo a ter juízo, né? Esse pai e essa mãe acaba por ajudar a insensatez, porque eles querem se livrar do problema. Queridos, no mundo que a gente está vivendo, com filmes, com séries, com desenhos, uma mídia toda, uma música toda, que contribui para essa situação problemática dos filhos, é claro que as crianças cada vez mais novinhas vão tendo essa dificuldade, vão assimilando coisas que não são para elas naquela idade, não são nem para elas refletirem sobre aquilo, mas trazem esse contexto, né? Você vê, por exemplo, é só abrir aqui TikTok, Instagram mesmo aqui, a gente vê menininhas novinhas, criancinhas, dançando músicas de funk, desde as mais leves às mais pesadas. Aí não querem que as crianças tenham essa mudança de comportamento, e aí quando tem, dizem não, porque ela nasceu assim, isso já vem dela, é algo dela mesmo. Claro que não, é óbvio que não, está na cara que não, que é um produto do meio em que nós estamos criando os nossos filhos, né? Essa permissividade toda que nós estamos deixando entrar dentro das nossas casas e mudando o comportamento das nossas crianças. Aí não tem aquela ajuda, aquele empenho dos pais, aí vira bagunça generalizada mesmo. E aí o que acontece? Gera um transtorno muito grande. Há uma reportagem de um menino que resolveu fazer mudança de sexo, né? Um menino, um jovenzinho, bem novinho, fez uma mudança de sexo, chegou na fase adulta. O que aconteceu com essa criança que cresceu? Se arrependeu. E aí, faz o quê? Faz o quê daí? Onde já fez cortes, já passou por cirurgia. O que faz daí? Estamos destruindo o futuro das nossas crianças porque não estamos participando da vida delas, não estamos cuidando da vida delas. Deixamos que a televisão cuide, deixamos que as músicas estejam à vontade, e aí o que nós fazemos? Nada. Então a gente precisa trabalhar o cuidado com as nossas crianças, e aqui o texto bíblico ele vai na veia, ele vai na direção exata, dizendo: a vara da disciplina livra a criança da insensatez, ou seja, faz com que ela haja de forma sensata, porque por ela mesma, né, até por uma questão de não ter conhecimento de mundo, da realidade, ela, claro, não tem juízo, sem a sensatez, sem equilíbrio emocional, não sabe dosar uma coisa da outra, então é óbvio, né? E sem falar, é claro, no texto bíblico que diz que em pecado concebeu a minha mãe, ou seja, nós todos somos concebidos em pecado.
todos nós. Então, acaba acontecendo isso. Olha só. Provérbios 10, 13 vai dizer que nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Provérbios 10, 13. Queridos, a correção, ela é extremamente necessária. Extremamente necessária. Deixar o filho à vontade, o filho fazer o que quer, o filho a própria sorte. O filho diz, eu quero isso, então tá bom, vamos deixar fazer. Vai trazer problemas futuros. Vai trazer problemas futuros. E o futuro nem precisa ser tão distante. Pode ser o teu filho rebelde na adolescência agora, que você não tenha controle sobre ele, que ele não te obedeça de jeito nenhum. Mas sabe por quê? Porque enquanto são criancinhas, novinhas, você deixa montar. Você acha bonitinho o seu filho fazendo graça, fazendo arte. Pois é, querido. Só que é bonitinho. Bonitinho por quê? Porque agora não te dá dor de cabeça. Mas lá na frente, a arte do seu filho não vai ser tão engraçadinha, porque vai te dar dor de cabeça. E não só para você, vai dar para ele também. Então, hoje é primordial que você cuide dos seus filhos. Eles precisam de você. Não deixe o seu filho ausente, não deixe o seu filho de lado, não negligencie o seu filho por motivo algum. Por motivo algum, nem mesmo para você buscar pela restauração do seu casamento. Não, seu filho é muito importante. E a fase pelo qual ele passa, e nós vamos trabalhar exatamente essa questão amanhã, a fase pelo qual o seu filho passa neste momento é uma fase de revolta, é uma fase onde ele se culpa por problemas que nem são dele, e ele não tem nada a ver, mas ele interioriza, ele puxa isso para ele como sendo sim culpa dele a separação dos pais. Ele acha que é culpa dele o pai ter ido embora, a mãe ter ido embora, a falta de contato, e muitas vezes quando ele quer ter contato com o pai, os pais brigam e aí ele acaba achando que é melhor ele nem ter contato, e aí aquilo que você acha que ele está evitando o pai porque ele entende que o pai fez coisa errada, muitas vezes ele está evitando o pai para não ver vocês dois brigando, para não ver vocês dois discutindo. Muitas vezes o teu filho está tentando evitar que haja uma briga entre você, pai, e a mãe dele. Então tudo isso precisa ser analisado. Você precisa estar de olho no seu filho, prestando muita atenção aos seus filhos e cuidando deles. Cuidando deles. Eles são joias preciosas que Deus colocou aos teus cuidados. É tua responsabilidade. Não negligencie isso, não deixe isso nas mãos de outras pessoas. Assuma a responsabilidade. No mundo hoje que ninguém quer ser responsável por absolutamente nada, querem, e nós vamos falar sobre isso ainda, né? Querem ser mãe e pai de animal, de pet, porque é mais fácil. O animalzinho você só adestra. Você não precisa ensinar valores, princípios. Não, você não precisa. Você não precisa nada disso. Você não precisa ser responsável. Né? O máximo que você precisa é colocar comida, né? Limpar a sujeira, dar um banhozinho de vez em quando e está tudo certo. Então ser pai de pet é muito mais fácil. Por isso que há esse aumento gigantesco de pessoas dizendo: eu sou pai de pet, mas não é pai do próprio filho. É mãe de pet, mas não é mãe do filho. Está na hora de assumirmos responsabilidades. E novamente aqui eu deixo o texto para a gente finalizar. O texto de Romanos, capítulo 12, verso 2. Não se conforme com este mundo. Este mundo hoje, criação de filhos, casamento, relacionamento com os pais, relacionamento com os irmãos da igreja, está tudo destruído, está tudo acabado. Não dá para se conformar,
com o jeito que este mundo está vivendo. A gente tem que viver de uma forma completamente diferente deste mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida e o seu filho também, se hoje você tomar uma postura e se tornar verdadeiramente responsável pelos seus filhos. Tá bom, queridos?